Muito bem, estamos de volta com a força da ignição, né? Falando sobre o sistema de ignição aqui no seu MEC, seu universo do mecânico. Vamos lá, na telinha, né? Mostrando justamente um lugar bem certinho, onde está ela, né? A bobina de ignição. Veja aí, ó. O transformador de ignição, né? Em destaque. E olhem que local, né? Está coladinho com a tampa de válvulas, está perto dos bicos injetores, né? Esse motor é interessante, né? Nós temos, como é um motor 8 válvulas, né? 1.4, 8 válvulas flex, nós temos, de um lado, coletor de admissão, do outro, coletor de escape. Então, na frente, né? Perto do radiador, temos o coletor de escape. Perto do painel anti-chama, né? Perto do para-brisa, temos o coletor de admissão. E como é um motor de 8 válvulas, né? 8 válvulas, temos um comando de válvula só. Interessante. A vela está de um lado e os injetores também do mesmo lado. Por quê? Observem, boa parte dos motores, né, está ao contrário. Velas de um lado, injetores do outro. Tá? Principalmente linha GM, também linha Volkswagen, né? Embora motores Fire também temos assim, né? Essa mesma composição da linha Peugeot e Citroën, né? Os motores Fiat Fire, você tem velas e injetores do mesmo lado, né? O que dificulta isso? Manutenção. Um pouquinho mais apertado ali para tirar a bobina, para tirar os injetores ou mesmo as velas. Mas como esse motor, ele é 8 válvulas, é um motor pequeno, é bem tranquilo, né? A manutenção para remoção da bobina, remoção das velas e até dos próprios eletroinjetores. Cuidado com esse conector elétrico, pessoal, os 4 fios que chegam, hein? Abro as travinhas com cuidado para destacar. Começa a quebrar a travinha, deixa encaixado de qualquer jeito, dá mau contato, hein? Corta a ignição. Então, atenção com esse conector elétrico de 4 vias, tá? Vamos falar sobre a força da ignição. Como a centelha é forte, temos enrolamentos fortes ali também. E dá para testar. Por que dá para testar essa bobina? Porque em muitas aulas que eu dou aqui para vocês no universo do mecânico, não dá para testar a bobina no secundário. E algumas dá, outras não é possível. Vamos aí, ó. Telinha de vocês. Enrolamento primário, 0.6 ohms. Ou seja, o que é 0.6 ohms, pessoal? É quase um curto, né? Poxa vida, 0,0 ohms é curto, um curto-circuito. A resistência do enrolamento primário é quase que um curto. Olha, 0,6 ohms. Se o seu multímetro não estiver bem aferido, né? Ou for um multímetro bem fraco, quando você liga uma ponta na outra do multímetro, já dá 0,6 ohms, tá? Se as pontas de prova do multímetro já estiverem cansadas, já com mau contato, quando você liga uma ponta na outra, às vezes até quase um ohm, né? Imagine como se você medir 0,6 ohms. Tem que ter um aparelho de boa precisão, bem aferidinho, tá? Como começa o primário da bobina? Estão lembrados dos 4 fios? Positivo, negativo, pulso e pulso. Entre o positivo e o pulso, 0,6 ohms. Entre o positivo e o outro pulso, 0,6 ohms. Pronto. Eu meço o primário. E se eu medir entre os 2 pulsos? Vai dobrar. Se eu medir a resistência entre o pulso do 1 e o 4 e o pulso do 2 e o 3, vai dar 0,6 mais 0,6. 1,2 ohms, tá? Claro, sempre lado bobina, né? Eu estou medindo a bobina, o transformador de ignição, tá? Então, o primário eu meço positivo e pulso, 1 e 4, 0,6 ohms. Positivo e pulso, 2 e 3, 0,6 ohms. Ou, diretamente, os 2 pulsos, né? 1 e 4 e 2 e 3. 0,6 mais 0,6. 1,2. Belezinha? Secundário. O secundário da bobina é onde
diretamente nas torres. 1 e 4, 2 e 3. 4, 2 e 3. Quanto tem que dar? 6.000 ohms, ou 6 k-ohms, ok? Que é o valor de resistência do secundário. Aqui não dá para inverter, né? 1 e 4, 2 e 3. Se eu pegar o 2 e o 4 e der alguma coisa, tem algum curto no meio do caminho, né? Não pode. São enrolamentos secundários distintos. Por que tem bobina que eu consigo medir o secundário? Tem muita bobina que eu não consigo. Por que isso? Né? Porque varia, muda como que é internamente isso. Secundário, até geralmente eu consigo medir. Agora, primário é mais difícil. Porque primário, temos muitas bobinas hoje no mercado que o fechamento do circuito, chamado amplificador de sinal, é na bobina. Quando você tem a bobina, aqueles módulozinhos junto delas, né? Aí não dá para medir o primário, só o secundário. Esse caso do Peugeot, consigo medir os dois, tanto o primário quanto o secundário. Então, lembrando que são 2 testes do primário, 2 testes do secundário. 1 e 4, 2 e 3. Tá? Então, a centelha realmente é muito forte. E os prolongadores? Isso é novidade, né? Foi lançado 2012, 2013, né? Até então não se vendia os prolongadores, né? Era difícil de encontrar mesmo original, né? Os prolongadores, né? Essa resistência e o bico que liga a bobina até as velas de ignição. Falar então um pouquinho sobre os prolongadores. É algo bem novo na reposição, né, de peças, pois a bobina é, muitas vezes, vou até trocar, né? É na maioria das vezes fornecida independente dos prolongadores, ou seja, vem só a bobina. Aí você tem que tirar os prolongadores da bobina velha e encaixar na nova. Mas como é uma peça que pega temperatura alta, alta tensão, ela resseca muito, né? Então peças essas que podem ser danificadas pelo uso, né? E pela alta temperatura de trabalho. Então os prolongadores, eles também danificam, tá? Por isso que são vendidos separadamente. Tenho certeza que se falar a nível de Brasil, não é uma peça tão fácil de se encontrar, tá? Mas já existe na reposição o jogo de 4 prolongadores, usados, né, no Peugeot, também na linha Citroën, né? E não é C3 ou 207, né? Outros motores também utilizam prolongadores, tá? Então podem ser trocados separadamente, ok? Bobina queimada, podemos ter problemas de velas, mas também alta resistência nos prolongadores. Não se esqueçam disso. Muitas vezes você troca a bobina, daqui a pouco vai lá, queima de novo. Troca a bobina. Você trocou o prolongador? Ah, não, estou usando o mesmo, é só tirar e colocar, é facinho. Mas o defeito está no prolongador. Ok? Não se esqueçam desse detalhe, tá? Telinha de vocês, as velas de ignição. Então aqui, né, as 4 velas de ignição. E nessa foto legal, né, já mostra até os prolongadores novos, né? Então, as velas são a ponta ignífera, o início da combustão, né? Ela que dá a frente de chama. E temos os prolongadores que fazem a ligação entre bobina e velas. As velas é a ponta do circuito de ignição com o grau térmico ideal para esta linha flex. Então, atenção, se o motor é gasolina, se o motor é flex, a vela aplicada, hein? E ainda, quando apresenta desgaste e, obviamente, aumento do gap, sobrecarrega os prolongadores e a própria bobina. Então, o que acontece com a vela? Pessoal, ocorre a centelha. O tempo todo tem centelha na vela. Seja do eletrodo central para o lateral, do lateral para o central. Não importa. Sempre tem centelha. Legal. Toda vez que ocorre a centelha, né, ocorre o quê? Um arraste de material. É por isso que a vela gasta. Senão a vela de ignição jamais gastaria. Você tem vela de ignição para a vida toda nos motores dos carros, né? Por isso que existem velas super caras, que são para 100 mil quilômetros.
não esse motor, né, mas existe no mercado velas super caras, porque tem um eletrodo central e lateral especial, que perde menos material na centelha e dura bastante. Mas não para esse carro, que é um carro popular. Tem um desgaste natural das velas. Toda vez a centelha vai arrastando material. Ela vai arredondar. E vai aumentar o gap. O que é gap? Gap é abertura. A distância entre os eletrodos vai aumentando. Quando aumenta o gap, eu aumento o quê? A tensão requerida, ou seja, a alta tensão do secundário da bobina tem que ser maior para justamente vencer essa distância maior do gap dos eletrodos da vela. Também sobrecarrega os prolongadores, porque aquece mais, e também aquece mais a bobina. Então, velas desgastadas, você tem um grande problema de danificar a bobina, o transformador de ignição. Belezinha? Uma tela aqui no scanner para vocês verem, né, ó, um exemplo de ignição, avanço, né, ó, 6.0 graus na telinha de vocês, tá? Com uma rotação aí de marcha lenta, né? Uma tensão de bateria de 14,2 volts, tá? E a carga dos cilindros, ó, cilindro, ignição, carga, time 1,4, 1.5 milissegundos, e o de baixo, time 2, 3, segundo e terceiro cilindros, também nesse momento, com 1,5 milissegundos. Então, o que é isso? Um avanço médio de 6 graus e uma carga, né, um tempo de carga. Isso nós chamamos, pessoal, de time charge, né? É o que? Ângulo de permanência, né? É o tempo de carga ou tempo de permanência da ignição, tá? Então, isso também aparece na telinha do scanner. Legal? Vamos lá. A outro atuador, não menos importante, né? Eletroventilador. Um motorzinho elétrico que gira aí uma hélice para tirar calor do motor. Não, não é do motor. O eletroventilador tira calor de quem? Do radiador. Como que ele faz isso? O motor elétrico movimenta aí essa hélice, que ela vai cortando o ar, né? Quando ela vai cortando o ar pelo desenho da sua hélice, ela vai puxando o ar para si. Ou seja, faz com que o ar venha pelo radiador e saia. Tirando o calor de quem? Do radiador. Não é do motor. Quem tira, né? Quem transfere a temperatura alta do motor para o radiador é o líquido de arrefecimento. O eletroventilador tira a temperatura do radiador, ok? E tem muita função importante nele, né? Uma delas é o relé. Vamos lá. Eletroventilador tem a resistência elétrica em sua parte frontal. Temos este motor elétrico de controle da temperatura do motor, comandada pela ECU via pino CC1, primeira velocidade, via pino CB1, segunda velocidade. Tem os relés na sua lateral. Então é assim, temos a carcaça do radiador, né, o alumínio, depois, né, nós temos condensador também ainda na frente, e o eletroventilador aqui para frente. Na lateral dele temos a resistência elétrica para justamente fazer a primeira velocidade e segunda velocidade. A primeira é baixa, a segunda é alta. A primeira, a tensão elétrica passa pela resistência, cai a tensão, gira menos. A segunda velocidade vai direto, gira na tensão máxima, né, que é a tensão da bateria. Para isso temos dois relés verdes ali na lateral do radiador, na lateral do eletroventilador. Então esse carro tem relé de eletroventilador. Primeira velocidade, segunda velocidade. Quem que aciona o relé? A ECU da injeção. Mas ela não manda positivo pro relé. Ela controla sempre a bobina do relé. É o relé que fecha o circuito para mandar a tensão para o eletroventilador. Mesma coisa acontece
primeira, segunda velocidade. Então, o módulo comanda o positivo, o negativo do relé, primeira velocidade, e, por outro pino, o negativo do relé da segunda velocidade. O que estraga demais nesses carros, pessoal, na questão do eletroventilador? Demais, demais, demais. Quando se usa demais o ar-condicionado, né, em grandes centros é bem comum isso, né, ou locais aí de alta temperatura, o tempo todo o ar ligado, o tempo todo a primeira velocidade ligada. Derrete o conector do relé da primeira velocidade. Derrete, pessoal. Os fios vão aquecendo, 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 aquece, chega a derreter. E aí para de funcionar, tá? Também isso, normalmente, tem a ver com o motor. Um motorzinho, motor elétrico aqui, ó, vou até voltar a tela para vocês, né, ó. O motorzinho elétrico do eletroventilador, cansado também. Aumenta a sua resistência interna, vai ter que fazer o quê? Mais esforço para girar, maior temperatura. Também derrete o relé, tá? Então, quando você vê o relé com chicote derretido, o relé derretido, tudo bem. Troque o conector, troque o relé, mas já deixe a observação quanto ao motor elétrico. Porque, normalmente, o motor elétrico também está cansado. Está com resistência alta. Belezinha? Na tela, a central, a unidade de controle eletrônico do motor, para vocês verem aí os seus 3 conectores, e vamos a mais uma dica. Como a maioria desses modelos possuem ar-condicionado, e mesmo sendo usado constantemente, é comum a queima e derretimento de relés e seus respectivos conectores. Derrete mesmo, pessoal. Vem para a oficina sem funcionar o ventilador. Aí o defeito é relé derretido, ok? Então atenção com esses detalhes. Ah, e colisão frontal também, né? Qualquer batidinha na frente do carro vai pegar ali, né, o eletroventilador, os relés, o chicote. Chicote cortado. Nesses modelos, já vi vários casos depois de uma colisão, tá? Bate, corta o chicote, o pessoal puxa a frente, faz a funilaria, pintura, fica lindo e não funciona o eletroventilador. Vai ver, não é o relé, não é o conector, não é o motor, chicote cortado devido à colisão frontal, ok? Pergunta da nossa aula: é muito comum trocar a bobina de ignição, né? O transformador de ignição desse modelo? Resposta: bastante, hein? Sim. É uma peça com fluxo razoável de troca, hein? E outra, cuidado com marca de bobina, hein? Muito cuidado. Belezinha? Vamos lá, alunos do Universo do Mecânico, nosso plantão de dúvidas. José Carlos da Silva, lá de Maurilândia, Goiás, né, perguntou: professor, o tempo de carregamento e o tempo de queima da bobina, né, é universal para todos os veículos ou muda de sistema para sistema? Muda, claro. Vai mudar de motor para motor, de modelo de bobina, de tipo de motor. Sim, e é assim, pessoal. Quanto maior o carregamento da bobina, mais forte vai ser a centelha. Ok? Imagine, quanto mais eu deixo o campo magnético, né, energizando, quando ele fecha, a alta tensão vai ser maior também. Tá? Magno Bertoldi perguntou: professor, essa bobina pode queimar com facilidade pelo motivo das velas estarem aí desgastadas? Sim. E também sujas. Motor carbonizado, onde a vela começa a dar curto, queima a bobina também. Não é só vela gasta, tá? Motor carbonizado e cheio de carvão por combustível alterado, né? Combustível alterado, que gera muito carvão. Quando a vela fica em curto, também aquece demais e pode queimar a bobina. Rodrigo Diegues perguntou: qual é a função desse negativo constante da bobina? Ah, ótima pergunta. Temos 4 fios: um positivo, um negativo e os pulsos.
O positivo, claro, é para alimentar. E o negativo? Para proteger. Para proteger. Ou seja, se ocorrer alguma coisa de curto da bobina, não volta para o módulo, já a terra. Então esse negativo é um negativo de proteção. Ok? E também ele já vem encapsulando, né? Já vem por fora dos dois fios dos pulsos, para também não ter aí alguma alteração externa, um campo magnético externo. Então, ele serve para encapsular os dois pulsos e também de proteção. Tá? Rony Godoy, lá de Timóteo, Minas Gerais. Professor, de acordo com um gráfico de tensão requerida versus a abertura do eletrodo da vela de ignição de um fornecedor de velas, a tensão pode chegar a 30 mil volts, com abertura de 1,2 milímetros, sobrecarregando a bobina, provocando a queima da mesma. Isso. Então, quanto mais aberto for o gap, as velas, mais alta vai ser a tensão requerida. Só que isso tem horas que não tem vantagem. Tem horas que não tem vantagem. Você força demais a bobina. Também assim, uma alta tensão nas velas, pessoal, não melhora em tanto assim o motor. Já trocaram a bobina de carro, colocaram aquelas bobinas amarelas, importadas, super fortes. O carro melhorou? Responda. Não melhora. A não ser que o veículo tenha aí uma alta compressão, foi mexido em cabeçote, biela, pistão. Aí uma alta ignição vai melhorar. Mas você colocar uma bobina mais forte, tá? Num carro todo original, o carro fica exatamente igual. Faça um teste, tá? E o pessoal lá da KDS Automotiva perguntou: professor, quando tenho fuga de corrente nas velas, o correto é trocar os cabos juntos? Se for uma fuga na parte branca da vela, ou seja, na cerâmica onde está o prolongador ou o cabo de vela, sim, ali houve dano também no prolongador, também, tá? No cabo de vela. Troque a vela e o prolongador, ou a vela e o cabo de vela. Então, se a fuga foi na lateral, né, na cerâmica, na parte branca da vela, troque os dois. Não podemos trocar só a vela, porque o cabo ou o prolongador também ficou comprometido. Não vale a pena arriscar. Ok? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos por aqui mais um encontro técnico do Peugeot 207. Semana que vem, Atuador, parte 3. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá pessoal, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valcler Aquecimento e estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da UMEC. Hoje mais uma dica da Valcler Aquecimento para você, amigo reparador da UMEC. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho do incansável motor Zetec Vulcão 1.0 e 1.6, né? Quase que não tem problema, né, de aquecimento desse tipo de motor, né pessoal? Esse motor, vocês sabem que o sistema de arrefecimento é controlado em uma das situações de funcionamento do motor proveniente, aliás, o funcionamento da válvula termostática, a tensão é proveniente da central eletrônica, correto? Bom pessoal, o que nós temos que tomar bastante cuidado, tá? É que no ato da manutenção, quando nós vamos estar desconectando, né, o plugzinho proveniente da central eletrônica que é conectado no terminal, no receptor de energia da válvula, né, sempre estamos dando uma verificada na posição correta do chicote, né, ao conectar. E também evitarmos de fazer os movimentos axiais aqui no conector, porque ele pode romper, né, a solda que tem na parte interna aqui dos dois terminais, tá pessoal? Toma bastante cuidado com isso. Maneira de testar eletronicamente essa válvula. Nós temos aí duas maneiras, né? Com o multímetro na escala ali de resistência, na escala 2000, nós podemos colocar a ponta de teste aqui no terminalzinho, né, do receptor, e verificar o valor da sua resistência. O valor compreendido é entre 13.9 até 16.5, é aceitável. Se você encontrar o valor nos dois bornes aqui do terminal, a parte da resistência está funcionando ok. Mesmo assim, se você quiser fazer um teste efetivo na peça, você pode estar aplicando diretamente 12 volts, diretamente aqui no terminal, proveniente da bateria, e a partir de 1 minuto e meio,
aproximadamente, você vai notar que o bypass da parte inferior do termostato, ele vai começar a aquecer. A partir dos 3 minutos, já é visível a abertura do bypass superior. Ok, pessoal? Nós pedimos que esse teste seja praticado por um tempo de no máximo até 5 minutos. Por quê? Porque como nós estamos testando o componente fora do seu habitáculo original, a dissipação térmica do ar é muito mais ineficiente do que do líquido. Então pode haver um problema na resistência junto à câmara do habitáculo da cera expansiva. Tá, pessoal? Um outro teste que nós podemos estar fazendo também, um teste mecânico do termostato, é aquecendo, né? Colocando essa peça num gabarito, tomando bastante cuidado para não promover acidentes, logicamente, utilizar luvas de proteção, tal como óculos também de proteção, né? Aquecer em um recipiente, tá, pessoal? Controlar a temperatura desse líquido, né? A partir dos 100 graus, porque esse termostato, o início de abertura dele, o que é homologado pela montadora é a partir dos 100.2, 100.5 graus de temperatura, tá ok? No caso da Valclay, a aquecimento, o início de abertura dessa peça é a partir dos 99.5, 0.8 graus, tá, pessoal? E você está aí controlando com um termômetrozinho ali digital, né? Logicamente, essa solução que você estará testando, você tem que ter um controle efetivo da temperatura, por isso você tem que estar utilizando o aditivo nessa mistura também, e promover um aquecimento até que esse líquido chegue até os 100, 110, 112 graus, que aí você vai notar que a parte mecânica do componente está abrindo, ok, pessoal? Né? E não esquecendo, né, de sempre fazer o teste antes de você desmontar do veículo, para evitar uma troca desnecessária do componente, ok? Essa foi mais uma dica da Valclay Aquecimento para você, amigo da UNEM. Meus amigos, mais uma vez foi um prazer estar aqui passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valclay para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valclay.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas, aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço.